Dizem que a vida é como uma pipa. Às vezes, para subir, é preciso se soltar. Ana estava no chão, com o filho no colo, e a esperança em frangalhos. Mas do outro lado da rua, um homem via não só a queda, ele via a chance de reconstruir. Algo que também tinha perdido. Essa é a história de duas dores que se encontraram e decidiram não fugir mais. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa. A manhã amanheceu fria, apesar do sol tímido que tentava furar as nuvens. O silêncio da rua era quebrado apenas pelo barulho do portão de ferro sendo destrancado, com um rangido que mais parecia um aviso. Do lado de dentro, uma mulher jovem segurava um bebê adormecido com firmeza. Vestia uma blusa surrada e uma calça jeans desbotada, os cabelos castanhos presos num coque improvisado. O olhar estava perdido, mas não sem vida. Do outro lado da rua, encostado em um carro escuro, um homem observava em silêncio. Usava terno, sapatos limpos e uma gravata que parecia ter sido colocada sem muito esforço. Estava parado, braços cruzados, olhos fixos na cena como se visse algo que já conhecia bem demais. Apesar da aparência controlada, algo em seu semblante denunciava inquietação. A cada movimento da mulher, ele apertava os lábios, contido. O portão se abre. A mulher dá um passo hesitante para fora da casa e então para. Atrás dela, surge uma senhora de cabelos grisalhos, braços cruzados e expressão amarga. Não há gritos, apenas palavras secas, cortantes, como pedras atiradas sem aviso. A jovem tenta responder, mas se cala ao olhar para o filho. O bebê se mexe no colo, sentindo o peso do ambiente sem entender. Uma vizinha aparece à janela, vê a cena e fecha a cortina. O som do portão batendo é abafado, mas ressoa como uma sentença. A mulher dá mais um passo, agora fora da casa, fora de qualquer segurança. O homem do outro lado da rua não se move, apenas observa, como se cada gesto dela arrancasse um pedaço de sua memória. Seus olhos escurecem, como se voltasse no tempo. A mulher, ainda sem saber para onde ir, caminha devagar pela calçada, com o filho agora desperto e chorando baixinho. Ela não chora, não grita, só aperta o bebê contra o peito e mantém o passo firme. Seus olhos estão marejados, mas sua expressão é de quem não quer mais cair. No fundo da rua, um cachorro late, e as folhas secas dançam no asfalto. O homem, finalmente, respira fundo. Tira as mãos dos bolsos e dá um passo para frente, mas apenas um. Seu corpo quer seguir, mas os pés resistem. Ele olha de novo para a mulher, agora cada vez mais distante. Por um breve instante, seus olhos se fecham, e o rosto de outra mulher, mais jovem, parecida, surge em sua mente. Um passado que ainda dói. Um presente que talvez ele possa mudar. Algumas quadras adiante, Ana se senta num banco de concreto desgastado pela chuva e pelo tempo. O bebê adormece de novo em seus braços e o silêncio ao redor parece gritar perguntas que ela tenta evitar. Um senhor que varre a calçada se aproxima, olhando com certa pena. Ele balança a cabeça devagar e com voz rouca comenta: "Hoje, em dia, ninguém ajuda ninguém. Cada um por si, né, moça?" Ela apenas assente com um meio sorriso triste. Essas palavras ficam no ar, mais pesadas do que pareciam à primeira vista. Cada um por si. Ana ouve isso desde pequena, e nos últimos meses, essa frase virou quase uma sentença. Gente que prometeu ajuda desapareceu. Pessoas que diziam se importar sumiram no primeiro sinal de dificuldade. O mundo parece girar, rápido demais para quem carrega um filho no colo e um mundo nas costas. Do outro lado da rua, Gabriel encosta novamente no carro e solta um suspiro contido. A frase do Senhor também chega até ele, como se o vento a tivesse trazido. Cada um por si. Ele já viveu segundo essa regra, já virou as costas, e desde então, cada noite tem sido um lembrete do quanto isso custou. Mas ele não está certo. Se agir agora, apagaria o passado, ou apenas abriria novas feridas. Ana olha para o céu e fecha os olhos por alguns segundos.
A respiração é funda, como quem tenta empurrar a dor de volta para dentro. Ela não chora, mas o corpo inteiro parece cansado de resistir. Ao abrir os olhos, vê uma borboleta pousando perto dos pés, pequena, amarela, frágil. Sorri pela primeira vez naquele dia, mas o sorriso é curto, como se lembrasse que não pode se permitir sonhar. Enquanto isso, Gabriel desvia o olhar e encara o reflexo de si mesmo no retrovisor do carro. Ele se pergunta se está apenas curioso, ou se está procurando uma segunda chance que talvez nem exista. O rosto que vê no espelho parece mais velho do que ele lembra, como se o tempo tivesse se esgueirado entre suas dúvidas. Ele lembra de algo que a irmã dizia. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você faz. Talvez seja isso. Talvez o mundo não precise de mais gente observando. Talvez o certo seja fazer alguma coisa, mesmo sem saber se vai funcionar. Gabriel respira fundo, como quem decide dentro antes de mover fora. Mas ainda não vai até ela. Ainda não, porque há algo mais que precisa acontecer antes que ele se aproxime. Algo que só o destino sabe orquestrar. A tarde vai se arrastando e o calor sobe do asfalto como um suspiro cansado. Ana caminha sem direção, parando de vez em quando para ajeitar o bebê no colo. O menino já está inquieto, o choro vai e volta, como um soluço contido. Com os braços doendo e a fome apertando, ela decide parar numa padaria. Pede um copo de água. O atendente entrega com uma expressão desconfiada. Ela agradece com um olhar baixo, acostumada. No pequeno banheiro da padaria, ela limpa o rosto com papel toalha. O espelho trincado reflete uma mulher exausta, mas determinada. Pega o celular, vê a tela rachada e quase sem bateria. Não tem sinal nem para onde ligar. Nenhuma amiga próxima. Nenhuma família por perto. A realidade pesa. Não há para quem pedir ajuda. Enquanto isso, Gabriel dirige devagar pelas ruas do bairro. Sabe que não deveria seguir Ana, mas algo o impulsiona. A rua, as árvores, até os buracos no asfalto parecem sussurrar memórias. Ele se vê lembrando da irmã, Clara, com os mesmos olhos de Ana. Grandes, cansados, tentando resistir ao mundo. Você não entende como é difícil sozinha, ela dizia. E ele não entendeu. Não há tempo. Ele estaciona novamente, sem ser notado. Observa Ana saindo da padaria, com o menino agora no colo e um pãozinho na mão. Ela parte um pedaço e dá ao filho, tentando disfarçar a vergonha de não comer nada. O gesto é pequeno, mas diz tudo. Ana entrega o pouco que tem. Gabriel engole em seco. A imagem da irmã, internada, dizendo "Você só chegou quando não precisava mais", bate com força. Do lado de dentro, Ana cruza uma praça e vê um pequeno parquinho. Sentada, em um dos bancos, ela fecha os olhos por alguns segundos. Lembra da avó dizendo que mulher forte é aquela que não grita, mas que sabe a hora de parar. E será que já era a hora? Será que continuar lutando sem saber contra o quê ainda fazia sentido? O bebê adormece em seus braços mais uma vez. Pelo menos ele tem paz. Gabriel, ainda observando de longe, pega um caderninho antigo que guarda no porta-luvas. Escreve uma frase, como sempre faz quando está perdido. Talvez seja agora. Fecha o caderno e o segura com força. Ainda não sabe se vai até ela. Mas naquele banco, naquela praça, naquele instante silencioso, dois destinos estão se olhando sem saber. O céu começa a escurecer antes do previsto. Uma nuvem carregada cobre o pouco de sol que ainda restava, e o vento levanta as folhas secas como se soprasse um aviso. Ana ajeita o bebê no colo, olhando em volta como quem procura um abrigo. Já não há mais padarias, nem lojas, nem sombras seguras. Apenas o vazio de uma cidade que parece ignorar quem está caído. E ali, sozinha no banco da praça, ela sente a chuva começar. As primeiras gotas caem como pequenas agulhas. Ana se levanta apressada, cobre o filho com o lençol fino que trazia na bolsa e aperta o passo. Mas a chuva aperta junto. Em poucos minutos, estão encharcados. As sandálias escorregam no chão molhado, o cabelo cola no rosto e o bebê chora. Com força,
As ruas ficam vazias de repente. A cidade se esconde. E Ana corre, sem saber para onde, mas fugindo de tudo. Gabriel vê tudo de dentro do carro. Liga o motor, dá seta, mas freia no mesmo segundo. A cena à sua frente é forte demais. Ana molhada, tremendo, sem saber aonde ir, protegendo o filho, com o próprio corpo. Ele hesita por mais um instante. Mas então, ela escorrega. Cai de joelhos no meio-fio, o bebê no colo, e não tem mais como fingir que não viu. Gabriel abre a porta do carro e sai correndo. A chuva agora é cortina, o barulho cobre tudo. Gabriel chega perto, agacha devagar, como se temesse assustá-la. Ana o encara com os olhos arregalados, sem saber se é ameaça ou salvação. Ele diz, baixo, quase gritando contra a tempestade: "Me deixa te ajudar, por favor." Ela não responde, só aperta o bebê com mais força. As mãos tremem. O corpo molhado e cansado começa a ceder. Por um instante, Ana pensa em dizer não, em levantar e seguir, mesmo com dor. Mas o olhar dele não tem pressa, nem julgamento. Só silêncio e presença. E isso, naquele momento, é mais do que tudo. Ela não fala nada. Apenas assente com um leve movimento de cabeça. Gabriel estende a mão. Ela aceita. E juntos, em silêncio, eles correm até o carro, como dois estranhos que o destino forçou a se cruzar. Ao entrarem no carro, ainda sem palavras, o som da chuva nos vidros parece abafar a tensão. Gabriel oferece a toalha do banco de trás, pega uma manta velha e cobre o bebê. Ana agradece com os olhos. E naquele instante, mesmo sem se conhecerem, mesmo sem planos, algo muda. O mundo não girou diferente. Mas para eles, foi como se pela primeira vez em muito tempo tivesse parado por um segundo. Dentro do carro, o silêncio pesa mais do que a tempestade lá fora. Ana segura o bebê agora coberto e aquecido, mas seu olhar ainda está distante, entre o medo e o constrangimento. Gabriel finge procurar algo no porta-luvas, tentando disfarçar o nervosismo. Ele quer falar, mas não sabe por onde começar. O que se diz a alguém que se salvou de cair, mas não de estar perdida? Ana quebra o silêncio primeiro. "Você me seguiu?" pergunta, sem agressividade, apenas com a voz cansada. Gabriel hesita, mas responde com sinceridade. "Eu te vi, e não consegui ir embora." As palavras pairam no ar, como uma ponte frágil. Ana não diz nada. Fecha os olhos por um instante, como quem sente o peso de confiar, ou o risco de tentar. Gabriel decide arriscar mais um passo. Conta que tem um pequeno apartamento ali perto, que pode deixá-la passar a noite, sem compromisso, sem cobrança. Ana olha para ele, avaliando tudo: o tom da voz, o jeito dos olhos, o modo como ele evita invadir espaço. "Você tem família?" ela pergunta. Ele balança a cabeça. "Tive." E pela primeira vez, os dois se encontram numa dor silenciosa que não precisa de explicação. Ela encara o vidro embaçado, onde a chuva forma riscos tortos, como os caminhos que percorreu até ali. "Não sei se consigo aceitar", diz, mais para si do que para ele. Gabriel compreende. Não insiste. Apenas entrega uma garrafa d'água e uma barra de cereal que tinha no console. O bebê mama, calmo. Ana olha aquilo e pensa que talvez um gesto simples possa ser suficiente para começar. A dúvida ainda mora nela. Será que ele tem segundas intenções? Será que pode confiar? Mas o corpo cansado, a roupa molhada e o filho dormindo a empurram para o sim. Mesmo que seja só por uma noite, mesmo que o amanhã traga mais incertezas. Ela respira fundo e diz: "Tá bom, só hoje." E essa frase, curta, seca, é o sim mais pesado que já deu na vida. Gabriel liga o carro sem pressa. As mãos ainda tremem um pouco, mas o olhar está firme. Enquanto dirige pelas ruas alagadas, sente o coração bater forte. Não sabe o que virá depois, mas sabe que alguma coisa começou ali. E mesmo que o caminho esteja cheio de dúvidas,
O primeiro passo foi dado, por ela e por ele também. O prédio de Gabriel é simples, antigo, com uma fachada gasta pelo tempo, mas limpo. Ele estaciona o carro e desce primeiro, sem pressa, abrindo a porta do passageiro com cuidado. Ana hesita. O bebê dorme pesado em seus braços. O corpo dela está exausto. Mas há algo na forma como ele segura o guarda-chuva, protegendo primeiro, ela que a faz levantar. Pela primeira vez em muito tempo, alguém pensou nela primeiro. Subiram as escadas em silêncio. No segundo andar, ele destranca a porta de um apartamento pequeno, mas organizado. Uma poltrona com manta xadrez, livros, empilhados. O cheiro de café velho. Nada luxuoso, mas acolhedor. Ana entra devagar, sem tirar os sapatos molhados, como se temesse sujar um lugar que nem sabe se é real. Gabriel aponta para o sofá. Pode ficar à vontade. Eu durmo no outro quarto. Ela agradece com a cabeça e se senta devagar, tentando entender o que está acontecendo. Gabriel vai até a cozinha e começa a preparar algo. O som da chaleira no fogo, a luz amarela da cozinha acesa, a toalha de mesa manchada de café, tudo parece tão cotidiano que quase dói. Ana olha o bebê dormindo no colo e por um instante sente algo que quase esqueceu como era: segurança. Quando Gabriel volta com uma xícara de chá quente, Ana está mais calma. Ela aceita com as mãos trêmulas, assopra o vapor e toma o primeiro. Gole. A bebida não resolve tudo, mas aquece por dentro. Os dois se encaram por alguns segundos. Nenhum dos dois sorri, mas também não desviam o olhar. Há algo ali nascendo, ainda sem nome, mas com raiz. Mais tarde, Gabriel deixa uma coberta e um pijama limpo ao lado do sofá. Vai para o quarto e fecha a porta, respeitosamente. Ana coloca o bebê para dormir, ajeita a coberta e se senta no escuro. O corpo pede descanso, mas a mente insiste em relembrar tudo o que viveu até ali. E mesmo assim, naquele instante, algo muda. Pela primeira vez em muito tempo, ela não está fugindo. Do lado de dentro do quarto, Gabriel escreve em seu caderno: Hoje alguém aceitou ficar. Eu ainda não sei o que fazer com isso. Ele fecha o caderno, apaga a luz e deita. Mas não dorme. Porque ambos sabem, mesmo que não tenham dito em voz alta, a jornada começou, e nada será como antes. O dia seguinte amanhece com o barulho da cidade voltando à rotina. Gabriel já está de pé, arrumando a mesa do café com gestos contidos, como quem não quer invadir o silêncio da casa. Ana acorda com o cheiro de pão quente e café passado. Ainda confusa com o que viveu no dia anterior, ela se levanta devagar, ajeita o cabelo e caminha até a cozinha com o filho no colo. Os olhos de Gabriel se levantam, mas ele não diz nada. Apenas sorri de leve. Ela se senta sem cerimônia. O bebê, animado, estica a mão para o pão. Ana agradece com um olhar direto. Faz tempo que ninguém me olha como gente. Solta, sem pensar muito. Gabriel para de mastigar. Não por surpresa, mas por reconhecer a dor naquela frase. Ele responde, com algo simples. Faz tempo que eu também não me permito ver ninguém. E ali, entre café e migalhas, nasce a primeira ponte entre dois mundos quebrados. Nos dias seguintes, Ana permanece no apartamento, mas com limites muito claros. Ajuda a lavar a louça, limpa o chão, cuida do filho e tenta não incomodar. Gabriel mantém sua rotina, saindo para o trabalho e voltando sempre no mesmo horário. Mas toda noite deixa o jantar pronto. E toda manhã, uma fruta separada para o bebê. Não falam muito, mas há gestos. E às vezes, gestos dizem mais que promessas. Numa dessas noites, Gabriel volta mais tarde. Encontra Ana na sala, com o bebê dormindo no colo e um caderno aberto nas mãos. É o dele. Ela pede desculpas por ter lido, mas diz que não conseguiu evitar. Havia um texto sobre uma mulher chamada Clara. Era sua irmã? Ela pergunta. Ele apenas acena com a cabeça. A voz presa na garganta. Ela devolve o caderno com cuidado, como quem entrega algo sagrado. E pela primeira vez, ele se permite contar um pedaço do passado. Gabriel fala pouco, mas o suficiente.
Diz que não foi quem devia ter sido, que falhou, que agora só tenta, vez ou outra, acertar. Ana escuta em silêncio e então diz algo que ele não espera. Não é porque a gente errou lá atrás que não pode fazer diferente agora. A frase cai como bálsamo e também como tapa, porque é verdade, e a verdade, quando dita com bondade, tem o poder de curar. Naquela noite, os dois não dizem mais nada. Mas o silêncio que os envolve já não é o mesmo. Não é de tensão, nem de estranheza. É o silêncio de quem compartilha algo que palavras não explicam. E, embora ainda distantes, um novo fio invisível os conecta. Um fio de compreensão, de empatia, de algo que, se tiver espaço, pode virar amor. Com o passar dos dias, a rotina entre Ana e Gabriel começa a ganhar um ritmo inesperadamente harmonioso. Não há acordos formais, mas os gestos se organizam, como se fossem ensaiados. Ana começa a sair cedo para procurar emprego, deixando o bebê sob os cuidados de uma vizinha idosa que Gabriel conhecia há anos, Dona Cida, uma senhora de olhos atentos e língua afiada, mas coração mole. Ele é quem fez a ponte entre as duas. E por mais que Ana hesitasse no início, percebeu que não podia mais fazer tudo sozinha. Gabriel, por sua vez, volta a sorrir com pequenas coisas. Deixa bilhetes para Ana na porta da geladeira com frases que ele mesmo escrevia no caderno. A dor passa, mas o que a gente faz com ela fica. Ela não responde, mas às vezes desenha um coração ao lado do bilhete. Outras vezes, deixa um pão quente embrulhado em guardanapo na escrivaninha dele. Não falam disso, não comentam, mas os sinais se multiplicam em silêncio. Numa tarde de sábado, Gabriel chega mais cedo e propõe uma caminhada até a feira do bairro. Ana recusa, a princípio, alegando que tem muita coisa para fazer. Mas o bebê, ao ouvir a palavra passear, dá um gritinho de alegria, e ela ri. Uma risada curta, tímida, mas real. E é essa risada que muda o rumo da tarde. Eles vão. Caminham os três entre barracas coloridas, cheiros de pastel e sons de vendedores chamando. Por algumas horas, parecem uma família comum. Só que eles sabem. Não são. Num impulso, Gabriel compra uma pipa. Ele ainda não pode soltar, diz rindo, mas pode assistir. No fim da tarde, os três estão no alto do morro, vendo a pipa subir devagar, balançando contra o céu laranja. Ana se senta na grama, o bebê no colo, e observa. Não diz nada, mas seus olhos brilham. Gabriel corre contra o vento, como se tivesse voltado a ser menino. É a primeira vez que Ana o vê sem peso, e ela gosta do que vê. À noite, de volta. Ao apartamento, o bebê adormece logo. Ana entra na cozinha, pega um pedaço de bolo e se encosta no batente da porta. Obrigada por hoje, diz baixinho. Gabriel, lavando a louça, sorri de lado. Foi só um passeio. Ela balança a cabeça. Para mim foi mais. A frase ecoa entre os dois como um segredo revelado, uma confissão sem peso. E naquele instante, um novo passo é dado, sem promessas, sem pressa, mas com verdade. Mas como tudo que é doce demais, a vida logo trata de lembrar que nada permanece leve por muito tempo. Naquele mesmo fim de semana, enquanto Gabriel limpa o quarto da irmã, o único cômodo que ainda evita, encontra uma carta que não lembrava existir. E ao lê-la, o que era memória vira ferida aberta. Porque dentro da carta há um nome que também pertence ao passado de Ana. E o que antes era apenas coincidência, agora pode ser destino, ou desastre. Gabriel ficou paralisado com a carta nas mãos. A caligrafia delicada da irmã parecia viva, como se Clara estivesse ali, sentada à sua frente, dizendo tudo o que ele nunca teve coragem de ouvir. A carta era uma despedida e, ao mesmo tempo, um pedido de perdão. Mas o que fazia o sangue de Gabriel gelar não era o conteúdo sentimental. Era o nome citado no meio do texto. Ana Lúcia, minha única amiga verdadeira. O mesmo nome da mulher que dormia no cômodo ao lado com o filho no colo, ele lê a carta mais 3 vezes, buscando uma explicação lógica. Será coincidência? Será que é outra Ana? Mas o coração já sabe o que a mente tenta negar.
As histórias batem. A idade, a cidade, o tempo. Ana foi amiga de Clara nos últimos meses de vida. A mulher que ele está tentando ajudar já ajudou a irmã dele quando ele foi ausente. E agora, como um ciclo estranho, ela apareceu para fechar um ciclo que ele nem sabia que estava aberto. No dia seguinte, Ana percebe que Gabriel está estranho. Ele mal a olha. Sai cedo, volta tarde. O café da manhã está lá, mas o bilhete não. O silêncio volta a morar entre eles. Ela tenta fingir que não nota, mas nota e sente. O medo volta com força. O medo de estar atrapalhando, de ser apenas mais um peso. A sensação de abrigo começa a ruir, e o chão, mais uma vez, balança sob seus pés, enquanto dirige sem rumo. Gabriel se pergunta se deve contar o que descobriu. Será que Ana sabe quem ele é? Será que escondeu de propósito? Ou será que, assim como ele, não percebeu de início? Ele passa em frente ao antigo hospital onde Clara ficou internada. Estaciona. Entra. Sente o cheiro estéril e frio dos corredores. As memórias o esmagam. Mas no fundo, ele já sabe a resposta. Ana não sabia, mas agora ele sabe. E não consegue mais olhar para ela do mesmo jeito sem dizer a verdade. À noite, Ana está sentada à mesa, com o bebê no colo e o prato intocado. Gabriel entra, tira os sapatos, pendura o casaco e para na porta da cozinha. Ela o encara. Aconteceu alguma coisa? Pergunta com firmeza, mas a voz falha no final. Ele respira fundo, senta à sua frente e com as mãos trêmulas coloca a carta sobre a mesa. Você conheceu minha irmã. Ana arregala os olhos, lê a carta e, aos poucos, o passado volta como um vendaval. Ela lembra de Clara, da menina doce que ajudava no hospital, da última vez que a viu, do quanto ela falava do irmão com admiração, mesmo com dor. Ana fecha os olhos. Eu não sabia. E Gabriel, com os olhos marejados, responde: eu também não. Por um momento o mundo para, mas ali, entre confissões e lágrimas contidas, algo novo se constrói. A verdade. E é ela quem, a partir de agora, guiará tudo o que ainda está por vir. Depois da revelação, os dias seguintes se tornam cinzas dentro do apartamento. Gabriel e Ana continuam dividindo o mesmo espaço, mas não mais o mesmo silêncio confortável. Agora, o silêncio é carregado. As palavras viraram armadilhas e os olhares evitam se cruzar por tempo demais. Ana passa a sair mais cedo e voltar mais tarde, mesmo sem ter trabalho fixo. Gabriel dorme mal. O passado, agora exposto, virou um visitante incômodo entre os dois. Ana carrega nos ombros a culpa de ter pertencido à última fase da vida de Clara e de não ter feito mais por ela. Lembra das conversas, dos pedidos de ajuda, das cartas que Clara escrevia e nunca mandava. E agora, ao saber que Gabriel é o irmão ausente que Clara tanto mencionava, sente um misto de raiva e compaixão. Raiva por ele ter chegado tarde. Compaixão por ele ainda carregar isso como cruz. E o pior, não sabe o que fazer com esses sentimentos que se confundem. Enquanto isso, Gabriel começa a reviver seus erros. Relembra a forma como fugiu, como evitou ligações, como priorizou o trabalho em vez da família. Vê em Ana não só um reflexo da irmã, mas uma mulher que resistiu sozinha, exatamente como Clara tentou. E isso dói mais do que qualquer lembrança. Ele quer se aproximar, explicar, fazer algo certo, mas não sabe por onde começar, nem se ela ainda quer ouvir. A vizinha, Dona Cida, percebe o clima estranho. Um dia, chama Ana para tomar café e solta, com seu jeito direto: você tem medo de quê? De se machucar ou de aceitar que precisa de alguém? Ana disfarça, sorri, mas sente o golpe. De fato, o medo agora não é mais o abandono, é o vínculo. Porque se Gabriel partir, será pior. Porque agora ela não está mais sozinha por acaso, e sim por escolha. E isso muda tudo. Num fim de tarde, durante uma conversa com outra mãe na praça, Ana descobre que a antiga dona da casa onde morava
A acusa de ter deixado dívidas. Disse que você fugiu sem pagar aluguel, que deixou o lugar um lixo. Palavras queimam. Ana sente o estômago revirar. Não bastava ter sido expulsa. Agora seu nome está sendo manchado. Ela não tem como se defender. Não tem voz. E a sensação de impotência volta com força. À noite, sentada no chão do quarto, Ana abraça o filho e sussurra: "A gente vai sair daqui, antes que doa mais." Porque quando a vergonha volta a falar mais alto que a gratidão, a fuga parece ser o único abrigo. E mesmo sem saber para onde ir, ela começa a arrumar a mochila. Gabriel, do outro lado da porta, escuta o zíper sendo fechado. E sabe, está prestes a perdê-la. Gabriel entra no apartamento e encontra a sala em silêncio. O sofá está vazio, o cobertor dobrado, os brinquedos do bebê recolhidos. Uma sacola encostada na parede, a porta do quarto entreaberta. Ele sente um frio súbito na espinha, como se o tempo tivesse corrido sem avisar. Caminha devagar até o quarto e vê Ana com a mochila pronta, sentada ao lado do filho adormecido. Ela não levanta os olhos, mas o silêncio já diz tudo. "Você vai embora?" ele pergunta, mesmo sabendo a resposta. Ana respira fundo, ainda olhando para o chão. "Não posso ficar onde não pertenço." A frase cai como pedra. Gabriel se aproxima, abaixa-se ao lado dela. Isso não é verdade, mas ela sorri com tristeza. "Você me olhou diferente desde a carta. Eu vi." E ele não consegue negar, porque é verdade. Mesmo sem querer, algo nele mudou. E ela sentiu. Gabriel tenta argumentar, mas as palavras vêm sujas de arrependimento. "Eu achei que podia consertar alguma coisa, mas talvez eu só tenha machucado de novo." Ana segura o choro. "Você não me machucou. Só me mostrou que ninguém fica." Ela se levanta, pega o bebê com cuidado e ajeita a bolsa no ombro. Ele tenta segurar sua mão, mas ela recua. "Obrigada por tudo, de verdade. Mas agora eu preciso continuar sozinha." Ela sai pela porta e Gabriel não a segue. Fica parado, imóvel, no meio da sala, como se o mundo tivesse ficado menor. A chuva começa de novo, como se o céu repetisse a cena do início. Ele se senta no sofá, o corpo tombando como se o peso da dor fosse físico. A solidão volta a preencher o lugar. Mas agora é pior, porque já teve luz, já teve presença. E agora, só ecoa a ausência. No quarto, o caderno onde ele escreve está aberto, com a última frase inacabada. "Talvez, dessa vez, eu..." Mas não houve tempo de concluir. Porque quando tudo parece possível, é aí que o destino mostra o quanto pode ser cruel. E agora, ela se foi. A madrugada cai pesada sobre o apartamento. Gabriel está deitado, mas não dorme. Os olhos fixos no teto escuro, o som do ventilador girando no fundo e a ausência de qualquer movimento ao redor. O silêncio agora não é mais apenas a falta de som. É um vazio denso, um buraco onde antes existia presença. E naquele escuro, tudo o que ele tentou esconder começa a subir feito maré. Ele levanta, vai até o quarto da irmã, acende o abajur. As paredes continuam iguais, os livros empilhados no mesmo canto, o porta-retratos virado para baixo. Gabriel o recoloca na estante. Observa a foto da irmã sorrindo, abraçada a uma Ana muito mais jovem. Agora não é mais dúvida, é certeza. O passado o uniu a Ana muito antes deles saberem. Mas o que ele fez com isso? Afastou, congelou e agora perdeu. Ele abre o caderno, aquele que sempre foi abrigo e confessionário. Escreve devagar. "Eu tive 2 chances, e nas 2 eu esperei demais." A caneta falha no final, como se o papel recusasse aquela dor. Ele fecha o caderno com força, se levanta e anda em círculos pela sala, como alguém tentando fugir de dentro de si. Mas não dá, não dessa vez. Porque o que Gabriel teme não é a perda, é a repetição. O medo de ser o mesmo homem que falhou com a irmã. E agora, com Ana. Do outro lado da cidade, Ana está sentada em um banco de rodoviária, com o filho no colo e uma mochila nos pés.
O bebê dorme, mas ela não. O rosto, iluminado pelas luzes frias do terminal, parece cansado demais para uma mulher tão jovem. Ela segura uma carta dobrada, a última que Clara escreveu. Nunca tinha lido até hoje. Lá, Clara dizia que perdoava o irmão, que o amava, mesmo de longe. Ana chora pela amiga, pela si mesma e por ele. O tempo passa devagar naquela noite. 2. Mundos separados por escolhas, silêncio e orgulho. Ana pensa se deveria ter ficado. Gabriel pensa se deveria ter ido atrás. Mas nenhum dos dois se move, porque ambos ainda acreditam que fizeram o que era certo. E ao mesmo tempo, ambos sabem que erraram. No fundo, a noite escura da alma não é sobre o que perdemos. É sobre o que deixamos de lutar. E quando o sol finalmente começa a nascer, tingindo o céu com tons tímidos de laranja, Gabriel está parado à janela. Olha para a rua vazia e sussurra, como se Clara ainda pudesse ouvir. Dessa vez, eu não vou deixar passar. Porque talvez ele tenha demorado. Talvez tenha errado. Mas há algo que o medo não pode mais impedir. O desejo de fazer diferente. E isso pode ser o começo de tudo. Gabriel veste a mesma camisa azul marinho que usava quando Clara partiu. Não por acaso, mas por memória. Amarra os sapatos com calma, pega o caderno e a carta da irmã e fecha a porta do apartamento sem hesitação. O céu ainda está cinza, mas o sol tenta romper as nuvens, como ele. A decisão que adiou por tempo demais agora pulsa no peito como urgência. Ele não vai repetir o mesmo final. Ele começa a refazer os passos de Ana, como quem costura uma trilha com fios invisíveis. Vai até a padaria onde ela costumava parar. Pergunta ao atendente. Depois, na praça. Depois, na casa da dona Cida. Cada pessoa deixa uma pista. Algumas com olhares de dúvida, outras com simpatia. Mas ele segue. Porque pela primeira vez em anos não está tentando fugir do passado. Está indo ao encontro do que sobrou dele. Enquanto isso, Ana segura o bebê em pé na fila da rodoviária. Passagens baratas, mochila no ombro, olhar vago. O plano era seguir para a cidade vizinha, tentar um abrigo, recomeçar do zero mais uma vez. Mas algo dentro dela treme. Uma intuição, uma vontade de voltar. Não porque é fraca, mas porque finalmente entendeu que ser forte demais também pode isolar. Ela quase sai da fila. Quase. Mas o medo ainda pesa. Gabriel chega à rodoviária com o coração aos pulos. Olha cada rosto. Pergunta discretamente aos funcionários. Mostra uma foto. Ela estava com um bebê. Ninguém sabe ao certo. Até que um senhor aponta. Acho que está ali no fim da plataforma. Ele corre como quem já não tem tempo. E ao virar a esquina entre os bancos de cimento e as luzes frias, vê Ana de costas, prestes a subir no ônibus. Ana! O grito atravessa o terminal como um raio. Ela se vira, surpresa, os olhos arregalados. O bebê desperta com o chamado. Ele se aproxima, sem fôlego, com a carta na mão. Eu li, eu entendi. As palavras saem bagunçadas, mas sinceras. Ana o encara sem saber o que dizer. Mas algo nos olhos dele, uma mistura de medo e entrega, muda tudo. Pela primeira vez, ela vê Gabriel despido da culpa. Apenas humano. Se você ainda quiser ir, eu entendo, ele diz, com a voz trêmula. Mas eu precisava te encontrar, para te dizer que eu não vou mais fugir. Ana respira fundo. O bebê segura seu dedo, e naquele toque leve ela sente. Talvez agora seja a hora de ficar. Ela desce um passo, depois o segundo, até estar diante dele. Eu também não quero fugir mais. E ali, os dois entre malas, lágrimas e um recomeço que ninguém viu chegar, decidem ficar. Alguns dias se passaram desde o reencontro. Apartamento de Gabriel agora tem sons. O choro do bebê, o tilintar de pratos, o som da chaleira e, de vez em quando, uma risada tímida de Ana. Nada disso existia ali antes. E mesmo sendo pequeno e às vezes apertado, aquele lugar virou abrigo.
Não apenas físico, mas emocional. Eles ainda não têm todas as respostas. Mas, pela primeira vez, caminham lado a lado em busca delas. Gabriel abriu uma gaveta esquecida e reencontrou os poemas que Clara escrevia. Leu todos com Ana, um por um. Alguns fizeram os dois rirem, outros chorar. Decidiram juntos que iriam publicar os textos, como uma homenagem. Ela queria que o mundo lesse, mas tinha medo, disse Ana. Agora ela vai ser ouvida, respondeu Gabriel. E naquele projeto em comum, encontraram uma forma de manter Clara viva. Não como ferida, mas como ponte. Ana conseguiu um trabalho simples numa confeitaria da esquina. Gabriel passou a buscá-la no fim do expediente com o bebê no colo, já sorrindo ao ver a mãe. O bairro passou a vê-los como uma família, e de certa forma era mesmo. Não uma construída por convenção, mas por cicatrizes parecidas. E por decisões difíceis. Amor naquela casa não é declarado com palavras grandes. É servido em café, silêncio confortável e olhares que se entendem. Numa tarde qualquer, Gabriel escreve em seu caderno: a gente só começa a mudar o mundo quando aceita que não dá para mudar o passado, mas pode dar um novo nome para ele. Ele deixa o caderno aberto na mesa. Ana lê e acrescenta com sua caligrafia firme: recomeço. Ambos sorriem. E naquele gesto simples, entendem que o que construíram juntos não veio do acaso. Veio da coragem de não fugir quando tudo parecia perdido. O bebê dá seus primeiros passos na varanda do prédio. Ana grita animada. Gabriel segura a câmera com as mãos trêmulas, tentando registrar tudo sem borrar a imagem. E quando finalmente o menino tropeça e cai nos braços da mãe, é como se a vida dissesse: está tudo bem agora. Não perfeito. Não fácil, mas vivo e verdadeiro. E isso basta. Do outro lado da sala, pendurado na parede, está o único retrato novo da casa. Clara, sorrindo ao lado de Gabriel e Ana, em uma montagem que só existia no coração, mas que agora ganhou moldura. Porque no fim das contas, essa não é só a história de dois desconhecidos. É a história de três pessoas que, mesmo separadas pelo tempo, se reencontraram. O sol começa a nascer, dessa vez sem nuvens para esconder sua luz. A cidade desperta, devagar, entre o cheiro de pão recém-assado e os primeiros passos apressados na calçada. Ana está sentada no mesmo banco de concreto da praça onde semanas antes havia se sentido invisível. Agora, o mesmo lugar carrega outro peso, o da permanência. O bebê dorme tranquilo em seu colo e ela observa as árvores balançando com a brisa leve. Pela primeira vez em muito tempo, ela respira sem pressa. Gabriel se aproxima devagar, carregando 2 copos de café. Um com leite, como ela gosta. Ela sorri ao vê-lo, e ele retribui com aquele sorriso meio torto, meio contido, que só ela entende. Ele se senta ao lado, sem precisar dizer nada. Estão ali, juntos, em silêncio. Mas não é o silêncio da ausência. É o silêncio de quem não precisa mais correr, de quem não precisa provar nada para ninguém, de quem simplesmente chegou. O bebê acorda, espreguiçando os bracinhos com um bocejo. Gabriel pega o menino no colo e o joga levemente para o alto, fazendo-o rir. O som da risada enche a praça e ecoa leve, como um selo final naquela história marcada por perdas, encontros e escolhas. Ana observa, os olhos marejados de alegria. E pela primeira vez, ela não pensa no que virá, apenas no que é. E o que é, já é o suficiente. Ao fundo, a pipa azul que Gabriel comprou naquele dia de feira sobe no céu, puxada agora por outra criança no parquinho. Ele e Ana observam, e ela comenta: acho que agora ela está no lugar certo. Ele assente, entendendo que ela não fala da pipa. Fala da memória de Clara. Fala dela mesma. Fala de tudo aquilo que demorou, mas chegou e ficou. A câmera imaginária se afasta, revelando os 3 sentados lado a lado, banhados pelo sol da manhã. Não há promessas, nem garantias, mas há presença. Há escolha.
E isso é mais do que qualquer plano. Porque a vida, como a pipa no céu, precisa apenas de espaço, leveza e alguém disposto a segurar a linha com cuidado. E assim, onde antes havia dor, agora há abrigo. Onde antes havia silêncio, agora há risos. E onde antes havia distância, agora há um lar. E aí, você também acredita que algumas pessoas aparecem na nossa vida exatamente quando a gente mais precisa? Você já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que precisou escolher entre fugir ou ficar? Conta aqui nos comentários sua história. Pode inspirar outras pessoas também. E se você gostou dessa jornada, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, toda semana, você encontra histórias como essa, reais ou possíveis, que tocam o coração e fazem a gente repensar o que realmente importa. E já clica no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tem mais uma história emocionante te esperando.